Bem, hoje nós vamos levar as nossas atenções para essa apostila de... Sofia na minha cabeça, apostila, tudo bem. Essa monografia de Carlos Bernardo Loureiro, que foi pesquisada por ele. Lembrando-se que a maior parte dos nossos trabalhos, se não aqueles que nós pesquisamos, mas o que nós trazemos do Theo Loureiro. E em cima dessa questão, nós vamos relatar aqui o Espiritismo, como ele é visto nessa sociedade baiana, a sua importância nas instituições espíritas e o trabalho verdadeiramente desse amigo que devemos considerá-lo como um marco nessa questão de coragem que trouxe para o Brasil. No dia 17 de setembro se comemora a fundação do Instituto, ou melhor, do Centro Espírita, do primeiro Centro Espírita no Brasil, né, nessa América Latina. O primeiro Centro Espírita no Brasil, que foi fundada por Luiz Olímpio Teles de Menezes, ao qual nós temos ali a foto dele. Não deixamos de homenageá-lo, porque são mentes que dedicaram sua vida, ou melhor, são espíritos que dedicaram sua vida à divulgação séria do Espiritismo. Então daí nós vemos que poucos espíritas sabem dessa comemoração que vamos ter agora no dia 17 de setembro. Foi fundada no 17 de setembro de 1865, né? E qual foi a importância desse centro espírita aqui na América Latina? Qual foram os princípios que esse mestre trouxera, já que estava sendo fundado, já tinha sido fundado em Paris? Fazendo-se uma pesquisa, vemos que, infelizmente, os espíritas, muitos espíritas não sabem o que é centro espírita, não sabem o que é nem espiritismo. Porque se soubesse, primeiro, os princípios do espiritismo se baseiam na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, né, na vida pós-morte e Deus. Não vemos de forma nenhuma esses princípios sendo divulgados nas instituições. Você está errada? Não, eu não estou errada. Porque vale lembrar que o propósito do Espiritismo é mostrar como se encontra o espírito após morte e a sua situação. Vemos isso? Ouvimos falar sobre isso? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Há quem diga, ou há quem lembre, que antes nós aqui fazíamos um trabalho voltado para as questões sociais. Fazíamos, com certeza que fazíamos. Nós dávamos enxovais, nós fazíamos trabalhos sociais na rua, né? O trabalho de sopa, nós não vamos negar, porque isso não é vergonha para ninguém. Nós aqui também trabalhávamos com as folhas homeopatia, não é candomblé não, viu? O povo já gosta de mistificar e colocar a palavra na boca do outro. Homeopatia, não tem nada a ver com banho de folha, diga-se de passagem. E nós, claro,
Não é que nós aqui fazíamos o que dizem, pseudo-espiritismo, porque nós não distorcia, mas por força da nossa ainda pequenez de informação, nós ainda fazíamos esse trabalho. Mas o que é que leva uma instituição a se transformar, dar um passo além, sair da infância? É a sua busca. É a sua busca, e nós buscamos. A partir do momento em que nós tivemos uma informação de que o Espiritismo não se baseava em questões sociais, que nós vemos aí sociais, referente a o que chama aí o trabalho social, porque o Espiritismo realmente está nessa sociedade. Ela explica os problemas da sociedade. Então, a partir do momento em que nós vimos que o que nós fazíamos não estava de acordo com o verdadeiro Espiritismo, nós fomos estudar. Nós fomos buscar, principalmente, autores sérios, pessoas que nesta época já divulgavam o Espiritismo como ciência, que foi: somos justos e damos a César o que é de César. Carlos Bernardo Loureiro. Foi ele a nossa bússola de direcionamento, a princípio, e nós, após o princípio dessa busca, nós começamos com a nossa vontade, com o nosso interesse, saber o que era realmente Espiritismo. E hoje, graças a nós que buscamos, que nos dedicamos, que sacrificamos os nossos interesses, as nossas, enfim, o que se refere à matéria em termos de situação pessoal, nós deixamos para o lado e fomos buscar realmente saber o que nós estávamos seguindo. E certamente nos deparamos com um espiritismo totalmente diferente do que nós vimos aí. É por isso que nós sempre aqui falamos, principalmente eu nas minhas palestras, não é os espíritos que se aliam aos encarnados, não é os encarnados, ou melhor, os espíritos atraem os encarnados sérios. Os espíritos encarnados atraem os desencarnados sérios. Não é os espíritos que vai se aliar a encarnado que simplesmente faz um trabalho, não é que eu estou desmerecendo, mas faz um trabalho eminentemente material. Por que Olímpio Teles de Menezes? Para não esquecermos, dizemos o seguinte: o que levou Olímpio Teles de Menezes a um espiritismo sério de pesquisa foi a sede de conhecimento que ele tinha. E diga-se de passagem, não era um homem leigo, não era um homem ignorante, não era um analfabeto, né? Porque infelizmente os espíritas se permitiram serem avacalhados de que o espiritismo é para ignorante. O espiritismo não é para ignorante, não. O espiritismo é para intelectuais, porque ele trata de situações e também não foge às leis físicas. Então o espiritismo não é para leigo, não é para ignorante que fica achando que tudo os espíritos têm que fazer, ou que tudo tem que saber dos espíritos, ou que Deus vai fazer, ou que tudo tem que deixar na mão de Deus, e não busca estudar. Aí é que está a questão. Porque para nós falarmos, seja lá de que aspecto for da ciência que nós seguimos, seja ela a ciência física ou a ciência espiritual, nós temos que estudar. Principalmente para termos uma certa visão
superficial, mas temos que estudar. Então, Olímpio Teles de Menezes, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele, graças à sua sede de conhecimento, sendo ele um homem com grandes títulos, mas nós não estamos aqui interessados nos títulos, mas diga-se de passagem que foi através desse nível de conhecimento que o despertou para as manifestações dos espíritos, e ele, ao conhecer essas manifestações, a postura dele foi buscar entrar em contato com o nosso mestre Kardec. Ele foi contemporâneo de Kardec. E ele era sócio da Sociedade Parisiense. Ele era sócio honorário. Por isso, quem sabe o que é sócio honorário, porque dá tudo de mão beijada também fica difícil, né? E através desse contato que ele tinha com Kardec, ele trazia as informações também para aqui para o Brasil. E foi ele o primeiro pioneiro a fundar aqui no Brasil o primeiro centro espírita, grupo familiar do espiritismo. Foi o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Muitos espíritas não sabem disso. Não sabem. Muitos espíritas não sabem nem qual foi os vultos maiores que contribuíram para a divulgação do espiritismo. Não conhecem nem os livros da codificação, conhecem o Evangelho, mas não conhecem os livros preliminares importantes do espiritismo. Então isso é uma vergonha. Diga-se de passagem, é uma vergonha mesmo. Porque está se fazendo espiritismo à moda religião. É por isso que não conhece. E graças a essa moda religião, há um certo choque de ideias. Não se compreende quando um homem de ciência, como Carlos Bernardo Loureiro, se debruçava a pesquisar os fenômenos, porque essa é a importância do espiritismo. Com que finalidade abrimos uma instituição espírita? Para pesquisarmos a vida pós-morte. Mas no Brasil está sendo o contrário. No Brasil se abre uma instituição espírita para tratar eminentemente do eu interior, da família, né? Lado social, mães gestantes. Isso é espiritismo? Não, isso não é espiritismo. Me desculpe, mas isso não é espiritismo. Primeiro que o espiritismo trata-se da vida pós-morte. Que condição nós teremos após essa morte? O fenômeno da morte é um fenômeno natural? Outra questão, por que os espíritos se comunicam? Qual é a finalidade dos espíritos se comunicarem? Existe algum empecilho? A matéria é um empecilho para a comunicação dos espíritos? Os espíritos só se comunicam de forma ostensiva, que vulgarmente diz aí baixou o espírito? São termos que infelizmente denigrem a doutrina espírita. E quem divulga essas questões são os próprios espíritas. Linguagem chula, que até não condiz nem com os próprios princípios da doutrina, que vai ser o fundamento para explicar o que a doutrina está tratando. Quando nós alteramos os termos dados pelos espíritos, nós comprometemos as respostas que os espíritos dão. Está lá no livro dos espíritos. Nós comprometemos, então nós temos que usar os termos adequados. Os cientistas, eles não usam termos chulos para agradar ninguém, ou porque fulano é analfabeto ou fulano é incrédulo. O problema dele, ele tem que aprender a ouvir o que realmente vai dar, no fim, a resposta adequada. Não é porque a criatura é analfabeta, existe sim meios, agora os termos têm que ser ditos
de forma que não altere os princípios da doutrina espírita. Mas nós vemos diferente. Então nós vemos, muitas das vezes, dirigentes espíritas e médios fazendo mais a propagação errada do espiritismo do que o espiritismo. Porque os princípios da doutrina espírita não são passados de forma coerente, lógica. Vivem buscando termos, porque infelizmente acham que o espiritismo está demodé, né? Está demodé, está fora de moda, como se o espiritismo estivesse aqui para viver na moda. Espiritismo não está demodé, nunca estará. Infelizmente, o que nós vemos são pessoas que querem sensacionalismo. Querem sempre algo para enobrecer o seu ego, ou que as pessoas venham prestar atenção. Então não se faz espiritismo sério como ele deve ser. E é por isso que muitas casas, quando muitos dizem, a casa de fulano anda cheia, o problema dele, cada um responde por si. Até porque casa cheia não é sinônimo de seriedade. Muitas casas cheias, dias de passagem, não é sinônimo de seriedade. Porque quando você vai pesquisar essas casas sérias, realmente, o número de criaturas que realmente são coerentes são pequenas. São bem pequenas. Ali só são aqueles, como o Carlos Bernardo diz, que soma número. Soma número. Ou seja, estão ali naquele momento, vai para suas casas. Mas aqueles que realmente se comprometem são pouquíssimos. Então, qual é realmente o trabalho do espiritismo? Será só o que se divulga aí, trabalho social? Kardec não falou isso de nenhum aspecto. Em nenhum aspecto Kardec falou que as instituições espíritas são para fazer trabalho social. As instituições espíritas, elas são para, primeiro, a filosofia e os trabalhos práticos. É necessário se pesquisar, é necessário se estudar o que acontece com cada médium, o que ocorre com esse médium fora dali. Os espíritos também têm a obrigação, o dever de vir dar os espíritos sérios, fazendo-se um trabalho nessa casa dessa forma, vir dar realmente o seu aval. Porque se analisando, se pesquisando, se buscando saber o que ocorre, é que a sociedade deixará de ser materialista. Deixará de ser materialista. Como é que se vai voltar o pensamento para os princípios da doutrina, se aqueles que deveriam divulgá-la de forma séria estão corrompendo-a, vamos dizer assim. Estão, eu não diria um termo corromper, que já é um termo forte, mas estão divulgando-a de forma incoerente. Onde é que está o trabalho de pesquisa dessas casas? Onde é que está a apresentação desses trabalhos? Voltando ao que nós dissemos antes, que nós fazíamos um trabalho eminentemente voltado para o social, é que hoje os nossos trabalhos, eles são científicos. Porque diante do que nós fomos buscar e também do que chegou até nós, porque a informação desse grande homem que aqui esteve e que divulgava o espiritismo como ele realmente é, veio até nós. Não vamos negar isso. Não sei se foi os espíritos, não sei se foi a lei, eu não posso dizer.
mas chegou. E nós soubemos abraçá-lo. Nós não fomos criticá-lo, não. Temos as nossas ideias, claro, nem tudo nós concordamos, mas nós fomos nos aliar a ele, porque vimos nele um espírito com ideias que condiziam e condiz com o espiritismo. E é por isso que hoje os nossos trabalhos, para aqueles que veio acompanhando até hoje, vê uma grande mudança. Primeiro que nós começamos a organizar as nossas diretrizes, como o nosso regulamento. Nenhuma casa faz um trabalho sério sem um regulamento, e esse regulamento ele tem que ser como é que eu posso dizer? Ele tem que ser respeitado, porque senão vira bagunça. Todo mundo quer meter o dedo. Não pode. Todo mundo quer falar algo. Não pode. Não pode mesmo, porque vale lembrar que muitas cabeças, sem ter um discernimento, só levam à perturbação. Então, foi a primeira diretriz que nós buscamos. Segundo, médium tem que estudar. Se médium não estuda, pouco ele ajuda. Só serve para perturbar. Médium chega aqui para dormir, para fechar os olhos e os ouvidos, simplesmente estar na plateia ouvindo, ele soma número. Os espíritos dizem que nada ajuda e nada ajuda. Porque não é pelo fato de estarmos aqui que nós não fornecemos energia aos espíritos. Fornecemos sim. Fornecemos. Porque quem adentra a instituição são espíritos doentes igual a nós. Agora, claro, esses espíritos estão com as ideias mais voltadas para o materialismo. Para o materialismo. Se eles acham um campo propício às suas deficiências, e que esse médium está ajudando? Nem em nada. Não está ajudando em nada. Ele está sendo um ponto de perturbação. Primeiro que está desrespeitando quem está na linha de frente, buscando, estudando, se dedicando para passar algo sério. Quando nós dormimos, quando nós usamos de indiferença, estamos dizendo que estamos sendo uma pedra de tropeço. Estamos dizendo isso. Isso está nos livros da codificação. Leiam. Não é a Luciana que está aqui dizendo, escrevendo ou simplesmente dizendo. Toda vez que eu venho falar, eu tenho um comprometimento com aquilo que eu falo. Então, disciplina no médium é de extrema importância. O médium é importante para os trabalhos. Então, esse médium ele tem que se disciplinar. Ele tem que saber como se comportar nesses trabalhos para que ele venha a ser uma criatura, eu não diria perfeita, porque médium perfeito não existe nesse mundo de provas e expiações. Né? Kardec, os espíritos disseram a Kardec, existem médios perfeitos, os espíritos disseram, bons médios ainda é difícil, quanto mais perfeito. Por quê? Porque nós temos as nossas deficiências. Nós somos criaturas ainda que nos arrastamos. Não é porque comemos de garfo, ou de galfo, como queiram, né? É que nós somos civilizados. A civilização do homem não se baseia na sua roupagem e nos seus comportamentos físicos, mas sim no seu comportamento moral. Está lá nos livros da codificação. Uma sociedade só é uma sociedade justa quando o egoísmo e o orgulho nela não se faz mais presente. Está lá. Então, pelo fato de acharmos que comer de garfo e vestirmos roupas que modelam o nosso corpo, que antes colocávamos um pano amarrado numa corda,
né? E hoje vestimos roupas modeladas ao corpo, isso não quer dizer que somos civilizados. Civilização passa muito longe. Chegamos em um aspecto menos grosseiro. Diga-se de passagem, não estamos sendo os mesmos espíritos grosseiros de antes. Não. Tivemos a nossa evolução e isso é real, é benéfico. Mas não nos dá a autoridade de dizer que somos criaturas perfeitas. Daí se segue que nos trabalhos espirituais que realizamos, teremos diversas escolhas, diversas dificuldades. Uma das maiores dificuldades que não se admitem no trabalho espiritual é a obsessão. É a obsessão. Porque eu não sei onde é que está a visão de muitas dessas criaturas em ver que o espiritismo trata do espírito. As criaturas não querem que os espíritos se manifestem nos centros. A criatura está passando por uma obsessão, diz que é coisa da mente. Toma um banho, vá se divertir. E a obsessão com o meio no centro. A criatura diz que está recebendo influência de espírito que quer que ela pegue a faca. Ou quer que ela mate alguém. É o que nós ouvimos. Ah, isso é coisa da sua mente. Isso não é mediunidade. É mediunidade. A criatura é um médium. Está recebendo impressões psíquicas de alguém. Primeiro fator que não se divulga é que todos nós somos médios. Ah, mas como é que você afirma isso? Vai, estude Kardec. Estude Kardec. Kardec diz que aquele que receba, por mais leve que seja, a impressão dos espíritos são médios. Por mais leve que seja. Outra questão que sempre ouvimos, quem é que não pensa? Né? Quem é que não pensa? E como é que nós vamos detectar se os pensamentos são mais nossos do que os dos espíritos, são mais dos espíritos do que nossos? Nós não sabemos. Né? Não há como. Não há, a lei ainda não nos permitiu saber. Mas Kardec deixou uma diretriz, ou melhor, os espíritos deixaram uma diretriz e Kardec contribuiu de forma científica. Essa forma científica foi um trabalho eminentemente de Kardec, porque o espiritismo tinha que ter um segmento científico. Ele tinha que ter uma organização, ele tinha que ter métodos para análise. E, infelizmente, em muitas instituições nós não vemos isso. Os médios chegam, ao invés de se preparar para um trabalho que vai dizer, vai conversar sobre coisas que... Vem cá, por que não chegou cedo? Não esperou fulano lá fora e conversou com ele? Não é? Ou por que não chegou cedo para conversar, para dar tempo para conversar? Que é natural, os nossos sentimentos vão para a conta, é natural, não vamos negar isso. Agora deixa para conversar na hora que está começando os trabalhos. Isso é obsessão. Na hora que está se começando o trabalho, é que vai se rir, é que vai se falar, é que vai mexer. Isso é maluquice. É eu que estou errada? Pelo menos, eu digo o seguinte: quem me levou a ter essas informações todas foi a minha busca. Eu busquei saber. Eu estou buscando, ou caindo, levantando, gemendo e chorando, como de minha mãe Hidalva, né? Eu estou buscando. Porque eu tenho o interesse de fazer um trabalho bom aqui ou em qualquer outro lugar que eu esteja. Eu tenho o interesse de ser útil aqui ou em qualquer outro lugar que eu esteja. Não é? E não só ser útil na instituição sendo comandado, não. Eu também tenho o meu livre-arbítrio. Eu
Eu também tenho os meus potenciais, assim como todos. Então, eu busco saber como eu posso usar os meus potenciais para contribuir de uma forma, se não lá tão boa, né? Porque todos nós temos as nossas decadências, as nossas perturbações, mas contribuir pelo menos o mínimo. Então, é isso que chama o Espiritismo a atenção. Nós temos que estudar o que é realmente Espiritismo, os fatos. O que ocorre conosco, o porquê ocorre. O que é a morte é simplesmente que muitos espíritas não gostam de falar. Você só fala de morte? Bom, então para esses espíritas a morte é o fim? Estão se aliando às religiões que levam a criatura simplesmente ao túmulo? Você é uma maravilha enquanto está vivo. Quando você morre, você vira ou nada ou demônio. Porque simplesmente aquele que era a criatura do meu sentimento simplesmente não existe mais, e como sendo algo abstrato, eu só posso ter contato com ele pelo pensamento. É isso que o Espiritismo, é isso que é Espiritismo. Carlos Bernardo Loureiro explica o seguinte, que o Espiritismo, a mediunidade, tem que ser investigada. Nós não podemos fazer aqui que tudo está bem, tudo está uma maravilha, com isso aqui sofrendo obsessão. Não, eu não admito. Eu, Luciana, eu não admito isso. Eu quero chegar na instituição ao qual eu milito, eu dou a minha contribuição, quero passar e quero ter resposta. Porque é isso que ensina. Ou eu estou errada? Eu não estou errada, não. Porque se eu estou passando por determinada questão e eu estou vinculado à instituição, essa instituição, como os espíritos que dirigem essa casa, tem a obrigação de passar o que está acontecendo. Porque nós não somos detentores da verdade. Nós estamos aqui para aliar conhecimento. Então temos sim que ter resposta desses espíritos, porque senão fica aí uma pergunta no ar. Como é que estamos sendo assessorados? Não é verdade? Então não se vê isso nessas instituições espíritas. Então os espíritos estão sendo igual aos médios, aos seus dirigentes. O médium não estuda, o espírito também não orienta esse médium a estudar, porque ele é igual a ele, preguiçoso, não pode estudar. Quer seguir aí, ó, lá no T. Porque tal homem, tal espírito. Então, esses são os princípios que a doutrina espírita passa, que a miúde muitos não querem passar. Eu acho que porque pensa, né? Porque exige o trabalho de pensar, né? Aí não querem tudo assim superficial. Eu tenho que passar algo que agrade, que seja para as pessoas assim fácil. Paciência, né? Então, diga-se de passagem que o Luiz Olímpio Teles de Menezes foi um marco na história do Espiritismo. Foi um marco. Porque se hoje nós temos aqui a presença do Espiritismo, foi esse homem de coragem que desencarnou no anônimo. Ninguém ouve falar de Olímpio Teles de Menezes, Luiz Olímpio Teles de Menezes, ninguém ouve falar. Desencarnou pobre, apesar de ter tido muitos títulos, foi um homem que desenvolveu várias atividades, né? E uma das suas maiores atividades foi jornalismo, onde ele divulgou o Eco de Além Túmulo, né? Foi nessa atividade que ele desenvolvera como jornalista. Teve apoio de muitos homens intelectuais, mas
mas infelizmente, como as coisas belas não acha muito apoio, né? Observe, as coisas belas não acham muito apoio e o jornal veio a falir por falta de recursos, né? Mas ele deixou aqui a sua grandeza de ideais, a sua contribuição. Não é que quando nós divulgamos a doutrina espírita, não vamos ser gigantes, diga-se de passagem. Mas existe aquela questão, somos os pingos d'água caindo nos terrenos ainda inférteis. Quando nós divulgamos o Espiritismo, divulgamos para aqueles que assim querem saber do Espiritismo. O Espiritismo, assim dissera Kardec, na revista de 1856, foi? 58? Não me lembro bem. Uma das revistas contém essa informação. O Espiritismo é para aqueles que buscam. Porque se cada um tem a sua ideologia, nós não vamos, né? O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Não é na revista, não. Aqueles que buscam. Então, nós não vamos aqui nos preocuparmos com quem já tem as suas ideias formadas. Porque nós não estamos aqui para forçar ninguém a seguir o que ela não quer. Cada um está no lugar onde lhe satisfaz, né? É por isso que eu não falo, eu aprendi isso estudando. Foi por isso que eu encontrei lá essa informação. Eu não me estresso, não converso com criaturas leigas nesse tempo, não converso. Porque é um desgaste. E sem falar, é um desrespeito. Porque se a criatura não quer, se ela não mostrou nenhum interesse, é porque ela não quer. E eu não estou aqui para seguir algo ao qual a criatura não siga. Eu estou aqui no Espiritismo, eu estou seguindo o Espiritismo porque eu quero. Eu quero seguir o Espiritismo. O que me levou? Eu cheguei a conhecer o Espiritismo pela ignorância espiritual, pelo processo de perturbação mediúnica. Mas eu não me limitei a ficar nas cadeiras. Nós temos aqui quantos anos? 17 anos, né? Eu conheci o Espiritismo em 1995, meado de junho de 95. Eu conheci o Espiritismo. Já ouvia falar, de boca em boca, o que eu ouvia falar sobre o Espiritismo era o Espiritismo que muitos espíritas divulgam, o Espiritismo religioso, né? E eu o conhecia de boca em boca. Na verdade, eu vim ter a lucidez do que é o Espiritismo na nossa instituição, que antigamente se chamava Centro Espírita Caminho da Renovação, né? Depois passou para Centro Espírita Renovação. E hoje, graças às ideias que nós propagamos e os trabalhos que nós fazemos, nós achamos conveniente e racional, lógico e coerente, chamarmos Instituto de Ciência Espírita Maria Livina Borges. Então, olha aí, né? De onde nós partimos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque vemos como nós caminhamos. Porque muitos podem dizer, mas se partiu desse princípio religioso e hoje está criticando. A verdade não é que nós estamos criticando. E se estamos criticando, é uma crítica construtiva. Isso quer dizer o seguinte, o quanto nós espíritos progredimos quando nós temos um sentimento de seriedade, de
busca de querer fazer o melhor. Isso mostra o quanto nós somos o que Jesus dissera: deixe que as vossas luzes brilhem. Isso não deixa de ter também um sentimento de coragem, não é? Nós não temos nada a nos envergonhar, muito pelo contrário, nós temos sim a nos felicitarmos, que isso mostrou o quanto nós fomos corajosos para irmos buscar a verdadeira ciência espírita. Então, de lá para cá, nós vimos o quanto nós temos ainda que aprender, o quanto é um trabalho difícil de se realizar, principalmente no que se refere à sua divulgação e às questões de manifestação. Quando eu digo de manifestação, não é essa manifestação de baixar o espírito, que o povo gosta de baixar espírito, né? Baixou o espírito. Que espírito baixou o quê, meu? Olha a questão científica bela que o espiritismo fala. Interpenetração psíquica ou sonambulismo. Isso condiz com a razão, com a lógica, com o pensamento eloquente, com o verdadeiro fenômeno que ocorre entre nós. Sonambulismo. Eu sempre ouvia falar de sonambulismo, mas não no que se referia à questão científica do espiritismo. Na minha juventude, quando eu era mais novinha, né, eu sempre ouvi dizer que quem falava dormindo era sonâmbulo. Na minha casa mesmo, meu irmão mais novo, ou melhor, meu irmão próximo ao meu irmão mais velho, ele é sonâmbulo. Era ele deitar-se e começar a conversar a noite inteira, ele começava. Quando não era assim, era brigando. E aquilo chamava a atenção dos meus pais. Ficava reclamando, porque ele falava tanto à noite, quando não era assim, era brigando. Por que é isso? Isso acontece em muitas famílias, assim como na nossa. Médio sonâmbulo. Quando o espírito, quando não se torna um médio avassalado, que o espírito pega em qualquer lugar, fica assim. E isso leva ao desequilíbrio. O médio está sem um direcionamento. Como muitos dizem assim, desenvolver a mediunidade. Não existe isso, desenvolver a mediunidade. Você vai exercitar a mediunidade. Está lá no livro da qualificação. A mediunidade é um exercício, não é o desenvolvimento. Olha aí o termo inadequado. Como é que eu vou desenvolver uma coisa que eu já estou apresentando? Né? Eu não tenho que desenvolver nada. Eu tenho sim que exercer com clareza, com educação, essa mediunidade, com disciplina. É aí que está. Quando o médium chega ao ponto de ser tomado por espírito e faz, não é que ele esteja inconsciente, que não existe isso. Se o médium tivesse inconsciente, o espírito pegava ele e jogava no carro. Ele pegava o seu corpo e jogava debaixo do carro, porque muitos têm vontade disso. Por quê? Porque o médium ele não está inconsciente, ele está consciente. Ele está consciente, ele sabe que ele está com o espírito no campo. Então, isso tudo nós aprendemos estudando. São os termos adequados que o Espiritismo ensina e que está baseado no acontecimento em nós. A mediunidade, por ela ser estudada, ela nos dá certas informações que vamos aliar à filosofia. A filosofia. É por isso que a mediunidade ela não pertence ao espiritismo. Ela é explicada pelo espiritismo. Porque médios todos nós somos. Na religião existe médios. Nos candomblés, nas umbandas e assim sucessivamente. Em todo lugar existe médium. Então não pertence ao espiritismo.
A mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, ou seja, o espírito já traz. Foi Deus que deu. Agora, o desenvolvimento, bom ou ruim, é responsabilidade de cada médium. Tanto sim que vemos em muitas religiões médios que usam a sua mediunidade de forma a fazer pacto com os espíritos. O que é isso? Por que não se divulga isso? Que muitos médios escravizam esses espíritos, que é a chamada feitiçaria. E aí esses médios começam a escravizar esses espíritos para atingir outrem, que é a chamada macumba, feitiçaria. E esses espíritos, como o Carlos Bernardo diz, são verdadeiros jagunços. Eles estão comprometidos a atingir aquelas criaturas. E essas criaturas ficam no campo daqueles que querem atingir, levando a loucura, levando a prostituição, enfim, as drogas, toda a arte de miséria. Esses médios têm essa potencialidade energética. Isso chama pacto. Ela se compactuou com essas criaturas para atingir o seu semelhante. Como o Carlos Bernardo mesmo diz, criaturas inescrupulosas. Olha aí. Então a mediunidade, ela, bem orientada, ela é um caminho para a luz. A luz que eu digo não é a luz que brilha não, viu? Pelo amor de Deus. A luz que eu digo é as ideias esclarecidas. Porque infelizmente criaram esse simbolismo de luz, espírito de luz, espírito não sei o que, espírito não sei o que. Isso é simbolismo. Kardec não usou simbolismo em nenhum aspecto da doutrina espírita. Não existe espírito de luz. Existem espíritos mentores ou espíritos esclarecidos. Né? Daí se vê que não se fala nessas questões de mediunidade que são usadas para esse fim, para a feitiçaria, onde chama energia negra, né? Magia negra, energia negra é ótimo. Energia negra, magia negra, né? Porque não existe energia negra, existe magia negra. E, claro, ela é usada para esses fins inadequados, fora da lei de Deus, que não está condizente com a lei do Criador. Então, esses sim são os princípios da doutrina, o que a doutrina explica na sua parte filosófica, moral e científica. Porque como é que o Espiritismo trata de ciência? Trata assim, o Espiritismo é uma ciência. Essa ciência são os fatos apresentados, que vai nos dar a certeza daquilo que acontece conosco. E fora de nós, é o nosso derredor. Da mesma forma que foi perguntado uma vez a Carlos Bernardo Loureiro se a expiação coletiva tinha a ver de uma forma que uma criatura que mora no espinhadeiro e lá a sua casa cai, ali vai muitas vidas. Isso está na lei de causa e efeito? Bernardo respondeu à altura. Temos que ser coerentes. Claro que não. Muitas das vezes somos nós que criamos as nossas situações. Bom, se eu construo uma casa no despenhadeiro, certamente essa casa vai cair. Olha a questão da lógica. Então nem tudo está relacionado ao nosso passado, não. Nem tudo. Muita coisa também está relacionado a o que fazemos. Quem foi?
Pensar numa situação dessa que eu vi no livro. Hã? Eu pensar numa situação dessa que eu vi no livro. Um impotente construiu uma casa no despendeiro. E um homem que morava no palacete foi atraído para ir visitar ele. Chegando lá, a casa morreu de dois. Aí tem expiação. Né? Ou a criatura, como também está lá dos espíritos, que a criatura tem o merecimento de perecer dessa forma. Está chovendo, foi um exemplo que os espíritos deu, e essa criatura busca se abrigar embaixo de uma árvore, e dali um raio cai naquele local e atinge ela. Estava na lei de causa e efeito o raio atingir ela? Não, mas estava na lei de causa e efeito ela desencarnar. Não interessa como poderia ser daquela forma ou de outra forma, mas ela ia desencarnar. Então tudo isso é que nós temos que buscar estudar. Porque senão ficamos falando bobagem, ficamos falando besteira. Ficamos falando coisas que somos ridicularizadas, as pessoas riem das besteiras que é falado. Alma gêmea? Não existe alma gêmea, minha gente. Tem que ter um livro do espírito alma gêmea. O que os espíritos se referem de alma gêmea é como esse espírito dependesse do outro e tudo. Nós não dependemos de ninguém, somos criaturas livres. Mas e a simpatia e a atração? Isso é vivência de espíritos simpáticos. E isso não acontece só na reencarnação pretérita. Quando nós temos uma postura idealística, seja em que aspecto for, seja no aspecto da música, seja no aspecto filosófico, seja no aspecto científico, automaticamente, pela lei de atração, nós atraímos pessoas dessa mesma qualidade. Isso dependeu do ontem? Não. É a lei de atração energética que faz com que nós nos sintonizemos um com o outro pelos ideais que nós temos. Da mesma forma são os espíritos. Se nós somos levianos, se nós somos hipócritas, imbecis, medíocres, vamos ter espírito da mesma qualidade. Uma vez, para nós encerrarmos, nós temos aqui um irmão que antes ele tinha uma postura de leviandade. Era chamado médio zombeteiro. E agora ele está melhor. Aí nós íamos descendo a escada, todo mundo, né? Ele falou algo que despertou riso. E aí eu fui a primeira a dar risada, eu achei engraçado, né? Nesse momento o espírito, o irmão que estava, me deu um chabu. Referente ao que ele falava. Que eu tinha dado risada, entendeu? Devido ao que ele falou. O irmão disse assim: o que eu estou vendo aí está entrando na faixa da leviandade? Olha aí. Por que o espírito disse isso? Porque o espírito viu que aquela postura era inadequada. Não estava ali havendo uma questão de descontração, mas sim de leviandade. Olha aí. Tá vendo? Então nós atraímos também de outras posturas que eu já vinha vendo, como o espírito também já me advertia que eu não entrasse na faixa. Por quê? Porque o espírito, por isso que eu digo, nós temos a companhia que nós queremos. Por que ele disse isso? Porque o estudo leva a atrairmos espíritos dessa qualidade, espíritos sérios, espíritos que não admite estar ao lado de médios levianos, porque isso compromete o seu trabalho. Dizemos, mas os espíritos têm a obrigação de estar ao nosso lado, e o que nós... a criatura vai se divertir, balançar os esqueletos. Não é que nós somos contra ninguém balançar os esqueletos, não, mas de uma forma leviana. O meu espírito amigo está comigo. Está? Não, senhor. Não é bem por aí, não. Não é bem por aí. Porque os espíritos, eles têm os seus compromissos. Então, é aí que entra a disciplina do médium. Porque eu faço um trabalho desse, eu vou me envolver com tudo quanto é tipo de ideia? Não. Eu vou me envolver com tudo quanto é tipo de... Não. Eu tenho que ter as minhas reservas.
Porque isso nos leva a uma responsabilidade. É aí que aumenta a nossa responsabilidade, né? Então, é a lei, essa lei de atração que nós temos. Quando nós chegamos em um local, por mais que as pessoas acham assim, eu sou pobre, eu vou andar assim, eu vou fazer assim, eu vou falar assim. Isso é ignorância. Quer ficar num lamaçal o tempo todo? Quer ficar medíocre o tempo todo? A vida é de progresso. Nós temos sim que adquirir linguagens belas, eloquentes, que favoreçam a nossa vida. Nós temos que ter posturas assim decentes, que as pessoas atraiam-se por nós. Temos, isso é a nossa obrigação. Isso chama-se evolução. Mas parece que as criaturas têm uma tendência a uma mediocridade. Aí começa a dizer, eu vou andar assim, porque você pode. Isso é ignorância. E eu evito andar com pessoas dessa forma, sabe por quê? Porque me bombardeiam. Me bombardeiam. Porque é através desse crescimento benéfico, dessa busca de situações melhores, de grandeza do espírito, né? Que se embeleza ao longo do tempo com as suas ideias, com os seus sentimentos, é que vamos atrair criaturas dessa mesma questão. Vocês sabem uma experiência que eu tive? Quando nós saímos do corpo, os espíritos, eles nos reconhecem, muitas das vezes, pelos odores que nós exalamos. Quando nós saímos do corpo. Por que eu digo isso? Porque eu tive uma experiência ao sair do corpo com o espírito que eu não conheço nessa reencarnação, mas ela mostrou me conhecer. E eu tive contato com ela. E ela olhou para mim, ela estava sentada em um local, e ela olhou para mim e me disse, Luciana, como você está diferente. Sinto exalar de você um perfume. E eu fiquei assim, perfume? O que é isso? Será que realmente estava saindo um perfume? Ou estava saindo a minha vibração benéfica diante do que eu faço? Fica aí para nós analisarmos. Então, essa ideia, vamos sair desse charco medíocre de estar sempre se deixando levar por a simplicidade, que eu ando assim, que eu sou assim. Gente, isso é estacionar. Isso é estacionar. Nós temos que pensar mesmo, é grande, é benéfico, é belo. Né? É como muitos dizem, o ambiente é que faz a criatura, não. A criatura faz o ambiente. Vejam como nós chegamos aqui. Analise. Quem foi que fez esse ambiente? Foi o ambiente que nos fez ou foi nós que fizemos o ambiente? Fomos nós que fizemos o ambiente. Fomos nós que fizemos. Quando eu digo nós, é em todos os aspectos, espiritual e físico. Espiritual e físico. Viemos crescendo com muita luta, com muita dor, com muito sofrimento e com muita batalha. Nós não fizemos isso de forma, como acham muitos, né? Sem o suor do rosto, não. Foi com muito suor para chegarmos aqui. Né? Então, olha aí. Então, quanto mais nós buscarmos o belo dessa doutrina e o que ela nos ensina, mas nós temos a adquirir melhores condições. Os espíritos disseram em uma questão sobre Kardec que os grandes homens, eles trazem o seu crânio avantajado. O seu crânio, ele não tem a mesma estrutura de uma criatura leiga, menos desenvolvida intelectualmente. O porquê disso? Isso é maluquice? Não. Isso não é maluquice. Isso serve porque o espírito tem uma potencialidade de desenvolvimento intelectual tão grande
que a sua constituição física tem que ser baseado nessa questão, que não foge o que está lá na questão da encarnação do espírito, que o espírito traz o físico referente às suas problemáticas perispiritual. Então isso não é um absurdo, não. Isso é lógico. Porque esses homens trazem um aspecto físico avantajado? Porque o seu aspecto moral é dessa forma. Ele lutou, ele buscou. Porque há quem diga aí fora que o espírito, os espíritos bons, os espíritos de luz, como chamam, tiveram mérito sem esforço. Isso não existe. Não existe mérito sem esforço. Existe trabalho. E esses espíritos não foram protegidos de Deus. Não foram espíritos que Deus disse, privilegiado. Deus disse, não, uma casta de espíritos assim são meus amados e uma casta de espíritos assim são os miseráveis. Não existe. Foi o que Jesus, assim diz as Escrituras, que ele diz a cada um segundo o que faz. Se é cada um segundo o que faz, isso tem uma grande conotação científica, que o que você faz vai refletir na sua vida, seja de bom, seja de ruim. E essa questão de dizer que nós só podemos fazer o bem aos nossos, isso é mero egoísmo. Porque fazer o bem a quem não precisa, não existe mérito. Não há mérito para quem precisa. Você fazer o bem sem a criatura estar precisando. Existe mérito para você fazer o bem a quem necessita. Assim está nos evangelhos. Porque servir aos outros que está bem, que está rindo, que está assim, está assado, é muito bom. Mas servir àquele que necessita tirar do charco, é aí que está o grande mérito. Da mesma forma na instituição espírita. Não adianta você estar aqui 15, 25 anos, se você pouco contribui para a divulgação dessa doutrina. Os seus trabalhos são eminentemente restritos a quase nada. Onde é que está o mérito aí? Então é necessário nós colocarmos os grilos para subir no nosso ouvido. O maior bem é aquele que foge dos conceitos de vergonha. O maior bem é aquele que foge do conceito de vergonha. Pois é isso mesmo. Né? É por isso que... Fazer porque não merecem estar vergonhando. Está vergonhando. Fazer para te achar. Eu estou fazendo com que ele tem, vai me dar retorno. Né? Não é bem por aí não. Vamos para a segunda parte.